Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e eu acho que nós já estamos na aula de número 55. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos abordar de forma bem resumida os assuntos referentes a lâmina de faces paralelas e também prismas, tá certo? Esse assunto nem é muito recorrente nas provas dos concursos da AMAN e SPSEX. Para ser sincero, eu não lembro de ter visto alguma questão relacionada a esse assunto. No entanto, é bem possível que você queira fazer concursos aí de outras instituições. E essas outras instituições militares, por exemplo, o ITA gosta muito de cobrar questões relativas aí a prismas, por exemplo. Então vamos lá, vamos abordar esse assunto. Teremos também a resolução do exercício do nosso material e também mais 2 exercícios extras. Então prepare o seu caderno e vamos começar. O nosso próximo assunto, lâmina de faces paralelas. Esse assunto nem é cobrado muito nos concursos da SPSEX e AMAN. Porém, ele está presente aí nos demais concursos, principalmente nos institutos militares. Então, vale a pena comentar a respeito desse assunto, nem que seja um resumo bem rápido, não é verdade? Então, vamos lá, vamos pegar aqui uma figura que vai nos auxiliar o estudo da lâmina de faces paralelas. Bom, então aqui nós temos uma lâmina, tá certo? E ela está separando aqui o meio 1 do outro meio, que por um acaso também vai ser o meio 1. Muito comum, né? Você ter uma lâmina aqui, olha, inserida no ar, tá certo? E isso dá o desvio de um raio de luz quando ele atravessa essa lâmina. Então aqui eu tenho um raio incidente com o seu respectivo ângulo de incidência. Claro, esse raio vai sofrer refração e depois novamente uma outra refração, voltando aqui, no caso, para o meio 1. Tá certo? Quando os meios aqui são idênticos, claro, o ar ou até água, o que você tem é que esse raio aqui emergente é paralelo a esse outro. Tá certo? E aí ele sofre esse desvio aqui, olha. Tá certo? Olha, não é muito difícil de você encontrar esse desvio. Na verdade, é bem simples. Você tem aqui a espessura da lâmina, certo? Com a espessura da lâmina, por exemplo, e utilizando aqui o cosseno do ângulo de refração, você vai encontrar exatamente esse percurso aqui, olha, do raio refratado. E agora, de posse desse percurso, que vai ser até a hipotenusa, né? Se você vai observar aqui, o desvio com esse raio refratado e essa distância aqui, olha, te dá um triângulo retângulo. E aí basta você pegar esse ângulo pequenininho aqui, que vai ser exatamente igual ao ângulo aqui, olha, I menos esse R, tá certo? E aí usa o seno desse ângulo com a espessura, você vai encontrar o desvio. Não é difícil, é bem simples na verdade, tá certo? Encontrou a hipotenusa aqui, depois você vai usar para o desvio o seno desse ângulo pequenininho, tá? Que é isso, menos R. Tá? Tá aqui. Ok? Então tá aí, olha. Se você quiser saber qual é o desvio quando um raio de luz incide do ar, por exemplo, para o vidro, depois voltando para o ar, só utilizar essa expressão. Tá certo? Bem interessante, porque aqui não aparece a presença dos índices de refração, não é verdade? Bacana, né? Então vamos lá para o estudo agora dos prismas. Também, prisma não é algo muito presente nos concursos da AMAN SPSEX. Mas como eu havia comentado anteriormente, é passível de cair aí nos outros concursos militares. Então vale a pena abordar de forma bem sucinta aqui o que vem a ser um prisma, tá? Então olha só, nós temos aqui um prisma óptico com uma associação de dióptros planos, tá certo? Eu tenho aqui a face 2, tenho aqui a face 1, ok? As faces do prisma. Eu tenho aqui a aresta, que é a junção das duas faces, ok? E tem a base aqui do prisma. Aqui você pode observar uma seção transversal do prisma, em destaque, com seu respectivo ângulo de refringência, o ângulo A, tá certo? Ou muitas vezes chamado aí de ângulo de abertura. Vamos visualizar essa face aqui e observar o que acontece com o raio de luz? Então tá aí, olha.
eu tenho aqui um raio de luz incidindo aqui, olha, nessa face aqui. Você pode até pensar que é a face 2. A face está aqui oculta, não é isso? Do outro lado, ok? E aí esse raio, ele vai sofrer refração, ok? E depois ele pode surgir ali como um raio emergente lá do outro lado do prisma. E aqui, olha, vale destacar alguns pontos dentro desse prisma. Por exemplo, eu tenho aqui o ângulo de abertura ou o ângulo de refringência. E o ângulo de refringência eu não vou demonstrar, tá certo? Não vou perder tempo demonstrando, mas ele vai ser exatamente igual aos dois os ângulos R aqui dentro, olha, R e R', em que esse R aqui, olha, é o ângulo de refração, tá certo? E o R' acaba sendo o ângulo de incidência na outra face, tá? Então tá aí o ângulo de abertura relacionado com os dois ângulos R, assim por dizer. Temos também o desvio, delta, né? O desvio angular total. Ele é dado pelo ângulo de incidência aqui, olha, esse ângulo I, pelo ângulo de refração lá na segunda face, onde você tem um raio emergente, menos o ângulo de refringência. Tá certo? Então está aí a relação do ângulo de desvio total. E também temos a relação entre esse ângulo delta, né, o ângulo de desvio, com esses ângulos que estão aqui dentro, olha, que vocês podem observar. Esses ângulos aqui dentro, nós vamos denominar como desvio angular, sendo que o D1 aqui é o desvio angular na primeira face, e o D2 aqui, olha, relacionado ao desvio angular da segunda face. Tá certo? Então, eu também posso encontrar esse delta a partir desses desvios. Ok? Então, tá aí, olha, as características desse prisma. Ainda no que se refere ao prisma, olha só, se o ângulo I é igual ao ângulo I', ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo lá do outro lado, aquele ângulo do raio emergente, o ângulo de desvio delta ele é chamado de desvio angular mínimo, tá certo? Então tá aí, olha. E aí eu vou ter R igual a R', que eu vou chamar simplesmente de R, I igual a I', que eu vou chamar simplesmente de I, tá certo? E aí eu tenho um ângulo de refringência igual a 2R. E por sua vez, olha o desvio mínimo, 2I menos o ângulo de abertura, tá certo? Essas são as características do prisma. Quando você vai estudar os prismas, então, aplica-se todas essas relações. Vamos trabalhar? Vamos fazer exercícios? Então vamos lá, vamos para os exercícios. Primeiro exercício aí se encontra no nosso material, página 85, seria o exercício de número 23. No entanto, ele recebeu o nome de 21. O editor de texto estava possuído. Já comentei isso com vocês. Então vamos lá, sem problemas, vamos resolver esse exercício. Então espero que você tenha feito uma leitura bem atenciosa desse exercício, do enunciado. Vamos pegar então aí, olha, a figura que foi colocada no enunciado. Está aí o prisma com seu ângulo de refringência, ângulo de abertura valendo 75 graus, ok? Com os respectivos raios, o raio de incidência na primeira face, do lado esquerdo, depois o raio refrata e depois ele vai incidir na segunda face, e aí você tem um raio emergente, segundo o ângulo I', não é verdade? Bom, olha só o que acontece. Se você for observar, esse ângulo R' aqui, olha, ele tem que ser menor que o ângulo de 45 graus. Isso porque nessa face aqui, se eu for calcular aqui o seno do ângulo limite, para que ocorra a reflexão total, não é verdade? Usando a relação do ângulo limite, eu vou encontrar então que o ângulo limite vale 45 graus. Então, se eu quero um raio emergente, esse ângulo R' não pode ser igual a 45 graus. Tá? Ele tem que ser menor que 45 graus. Ele até pode ser igual, mas aí o raio emergente ele sai aqui, olha, tangente à segunda face. Tá certo? Então tá aí, essa é a condição para que o R' tenha, né, para que tenha raio emergente, então R' menor que 45 graus. E aí o que você tem? Você tem um ângulo de abertura valendo 75, tá certo? E esse ângulo de abertura 75 vai ser igual ao ângulo R, esse ângulo de refração aqui, olha, na primeira face, mais o ângulo de incidência R' na segunda face. Tá certo? Eu vou pegar a situação máxima em que o R' vai ser igual a 45 graus. Dessa forma, o raio emergente, repito, vai ser tangente aqui, olha, a face 2, né? Tá certo? A segunda face do prisma. Ok? Bom, com isso, então, eu encontrei o R valendo 30 graus.
Então, aqui, olha, 30 graus é o ângulo de refração na primeira face. Bom, e aí eu peguei a situação, obviamente eu peguei aqui a situação limite, não é isso? Então o R vale no mínimo aí 30 graus, ok? Bom, aplicando aqui a lei de Snell-Descartes, já apliquei aqui, olha, o índice de refração do meio, né, onde o raio incidente se encontra, vezes o seno do ângulo de incidência, igual ao índice de refração do prisma, no caso, vezes o seno de R. Está aqui, olha, 30 graus que a gente vai pegar aqui na situação limite, tá certo? Que vai ser o valor mínimo, tá? Então, essa relação vai ser maior ou igual a essa relação, tá certo? Isso porque, olha, o mínimo que eu estou pegando aqui é de 30 graus, tá? Estou pegando 30 graus no mínimo porque eu peguei no máximo de 45. Então, as coisas estão aqui vinculadas, porque o ângulo de 75 graus é o ângulo de abertura do prisma, isso não muda. Então, se eu peguei esse aqui no máximo, é porque esse daqui é o mínimo, tá certo? Então, olha, encontrei o seno do ângulo de incidência sendo maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, esse ângulo de incidência lá na primeira face acaba sendo um ângulo maior ou igual a 45 graus. O que vai me dar como resposta correta para esse exercício? A alternativa D. Tá certo? Interessante essa questão, né? Você vai ter que analisar ali o que você tem de limite para você ter aí o raio emergente na face 2, para que você tenha o ângulo lá de refração na face 1 e encontrar aí o ângulo de incidência na face 1 também. Vamos lá, prepare o seu caderno, vamos para o exercício extra. Uma lâmina de vidro cujo índice de refração vale raiz de 2 é atravessado por um raio de luz que incide na face superior segundo o ângulo de 45 graus. Sabendo que a lâmina está imersa no ar, índice de refração igual a 1, determine o desvio lateral D do raio de luz. E ele forneceu aí o seno de 15 graus igual a 0,25 e a espessura da lâmina valendo 2 centímetros. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução desse exercício. Vamos ver o que está acontecendo? Então tá aí, olha. Está acontecendo é o seguinte, o raio incidente aqui, olha, na face superior, segundo o ângulo de incidência aqui de 45 graus, repito, né, sempre com relação à normal, tá certo? A superfície aqui, olha, da face, ok? Da lâmina, né? Aí você vai ter o raio refratado e repare que você vai ter esse ângulo de refração vai ser igual ao ângulo de incidência lá na segunda face, tá certo? E aí o raio de luz, como ele voltou para o ar, ele é paralelo ao raio incidente aqui na face superior, tá certo? Ele quer o desvio, então vamos lá, vamos substituir aqui os dados que nós temos. Só que antes eu tenho que encontrar quanto é que vale esse ângulo aqui de refração, não é verdade? Tudo bem, esse aqui eu tenho, vale 45, mas quanto é que vale o R aqui? Então vamos lá. Olha só, aplicando a lei de Snell-Descartes, já que eu tenho os dados, 1 é o índice de refração do ar, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, tá certo? Igual ao índice de refração da lâmina, raiz de 2, que foi dado no enunciado, vezes o seno do ângulo de refração. Encontrei então o ângulo de refração valendo 30 graus, em que o R aí, olha, ou melhor dizendo, o seno dele vale meio, tá certo? Agora, só substituir aqui, olha, na relação acima. Olha, não tem necessidade de converter isso daqui para metro, nada disso, porque, olha, eu vou encontrar também um desvio em centímetros, tá? Sem problema nenhum. Só substituir, então, os ângulos que nós temos aqui, olha. Por isso que ele deu o seno de 15 graus, 45 menos 30, sobre o cosseno de 30. Encontrei, então, raiz de 3 sobre 3 centímetros. É o desvio aí desse raio de luz ao atravessar essa lâmina. Tá certo? Bem simples, só uma aplicação direta aí. É possível que seja cobrado na SpaceX? Talvez, né? Nunca vi uma questão dessa sendo cobrada aí nas últimas provas da SpaceX. E olha que eu tenho acompanhado aí desde 2014 até os anos atuais aqui. Na época que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz até a questão, o concurso de 2023. Não encontrei nada parecido, mas vai que, né? Mais um exercício extra. Esse é o último, eu prometo. Vamos lá. Ita, um prisma de vidro de índice de refração igual a raiz de 2, tem por seção normal um triângulo retângulo isósceles ABC no plano vertical.
O volume da seção transversal ABD é mantido cheio de um líquido de índice de refração N' igual a raiz de 3. Um raio incide normalmente a face transparente da parede BD e atravessa o líquido. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, o raio luminoso não penetrará no prisma. 2. O ângulo de refração na face AB é de 45 graus. 3. O raio emerge do prisma pela face AC com ângulo de refração de 45 graus. 4. O raio emergente definitivo é paralelo ao raio incidente em BD. Das afirmativas mencionadas ou são corretas, tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado resolver essa questão. Eu já vou colocar a figura, já contendo aí todos os ângulos do que está acontecendo com o raio de luz. Olha só, nós temos aqui o raio de luz incidindo aqui, olha, no plano BD, e já que aqui eu tenho um meio óptico transparente, então claro que você vai ter refração através desse meio óptico. O raio de luz ele vai se propagar aqui, olha, no líquido, tá certo? Que está aqui preenchendo essa parte aqui, olha, entre o prisma e o plano BD, ok? A questão é, será que vai ter reflexão total aqui? Bom, poderia até acontecer, mas se você fizer os cálculos, você vai ver exatamente que não vai acontecer. Olha só, eu tenho esse ângulo aqui valendo 45 graus. Trata-se de um prisma cuja aqui a seção transversal é um triângulo isósceles. Então aqui é 45 graus, aqui também 45 graus, tá certo? Então se esse raio ele está incidindo paralelo à base aqui do nosso prisma, é porque esse ângulo aqui, olha, o ângulo formado entre o raio e a face vale 45 graus. E claro, com relação à normal, o ângulo de incidência também vale 45 graus. Então eu tenho o ângulo de incidência, tá certo? Então vamos lá, olha, do líquido para o prisma. A questão, será que poderia ter reflexão total? Olha, se você aplicar a própria lei de Snell-Descartes aqui, você tem N', que é o índice de refração aqui do líquido, vezes o seno do ângulo de incidência, já identificamos, vale 45 graus, igual ao índice de refração do prisma, vezes o seno do ângulo de refração nessa primeira face aqui, olha. Ó, substitui. Você vai encontrar exatamente aqui, olha, o que eu já coloquei, 60 graus, tá certo? Então tem sim, olha, incidência, o raio ele atravessa o prisma, ele entra no prisma, tá certo? Então vamos continuar aqui, olha. Já tem o ângulo de abertura, 90 graus, não é verdade? Então já encontrei o ângulo, perdão, né? O ângulo lá, olha, de incidência na segunda face, 30 graus. Tá aqui, olha, 30 graus. E se você fizer as contas, agora o raio indo do prisma para o ar novamente, olha o que vai acontecer. Você tem novamente o índice de refração do ar vezes o seno do ângulo I'. Esse I' aqui, tá? Aqui, perdão, I', tá certo? Já coloquei 45 graus, vai dar 45 graus. E aqui o seno de R', não é isso? E o índice de refração do prisma. Está aqui, olha. Substituindo então, ó, vamos encontrar o I' 45 graus. Olha ele aqui, 45 graus. E aí o que acontece? Bom, se aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45, alternos internos, não é verdade? Esse raio é paralelo a esse. Tá certo? O que me dá como alternativa correta a letra D. Ok? Olha, nem é uma questão tão difícil. O que faz aí a questão se tornar um pouco difícil são as afirmações que ele coloca. E aí, a priori, você teria que analisar as afirmações. Sem problema, foi o que a gente fez. Acabamos de fazer isso. Fomos analisando aí as afirmações. Procuramos aí saber se teria reflexão total quando o raio de luz está indo do líquido para o prisma. Não aconteceu. E identificamos também todos os ângulos internos ali dentro do prisma, bem como também o ângulo do raio emergente, né, que seria o ângulo de 45 graus. Foi bem fácil identificar, então, todos os itens aí para achar a alternativa. Bem, terminamos por aqui.
Na próxima aula, nós já vamos começar o assunto de lentes. Vamos começar aí com o assunto de lentes esféricas e abordar as diversas características das lentes, formação de imagem, etc. Gostou da aula? Dá o seu joinha. Não é inscrito no canal? Se inscreva e ative o sininho. Compartilhe aí o vídeo com seus colegas, vai? Vamos ajudar o canal a crescer? Até a próxima aula!